Não importa se você é pobre, porque se você usar sua inteligência, você vai saber mais do que quem tem. É sempre uma palavra de esperança, ou seja, dá para melhorar, dá para crescer, dá para ir adiante. É preferível. Caso você tenha que fazer coisas perversas para se tornar rico, é melhor ficar pobre. Não fique apressado para enriquecer. É jogo do longo prazo. Como a gente já aprendeu com o Thiago Nigro sobre investimento, que ele ensina, e várias vezes que ele veio aqui no BrunoCast, ele falou, Thiago, ele falou para mim, o jogo do enriquecimento é um jogo de longo prazo. Quem quer ficar rico rápido vai quebrar vários princípios das finanças. Aí vem Salomão e fala, isso é isso mesmo. Ou seja, você precisa ser um homem leal para receber muitas bênçãos, tá? Começa já assim, ó, uma pessoa honesta, uma pessoa leal vai receber muitas bênçãos, mas quem se apressa a enriquecer não ficará impune. O ganancioso, ele tem pressa para ficar rico, ele faz negócio que não dava, ele promete que não pode, quebra vários princípios para ficar rico, mas não percebe que a pobreza vai chegar para ele. Ou seja, o que Salomão está falando? Para de ficar só sonhando e vai trabalhar. Não é isso? Ó, quem cultiva a sua terra vai se saciar de pão. Quem fica perseguindo ilusões, ou seja, ilusão não é um sonho impossível, porque tem muita gente que realiza sonhos. Ilusão é uma coisa que não tem nada a ver. É uma ilusão, ou seja, não existe aquilo e você está, fantasiando e não está trabalhando. Então você vai se fartar de miséria. A segurança da tua vida está na honestidade. Grava isso. A segurança da tua vida, segundo o provérbio, segundo Salomão, está na honestidade. Tem recompensa para a justiça, tá? É que a gente quer da nossa forma, né? A gente é justo num dia, acha que no outro dia vai ter recompensa. Por exemplo, José, ele foi justo com a mulher de Potifar. Ele falou, não posso tocar em você, porque o meu Senhor deixou tudo nessa casa na minha mão, menos você, eu não posso você. Ele foi justo. Ele falou a verdade, ele cumpriu o que prometeu, ele não quebrou um princípio, ele foi justo. No outro dia, sabe o que aconteceu com ele? Foi preso. Então, na nossa cabeça, poxa, a justiça não vale a pena. Mas tem que lembrar que justiça é sempre a longo prazo. Sim. Ele foi preso, mas foi naquela prisão que ele amadureceu e aprendeu a ponto de virar governador do Egito. Foi o caminho para ele conhecer as pessoas, por exemplo, que iriam apresentá-lo a Faraó, que as pessoas que apresentaram ele a Faraó estavam na prisão. Então, assim, a justiça sempre vai te levar para o melhor caminho, apesar de não ser o caminho que você quer. Não adianta ganhar dinheiro com opressão. Todo o dinheiro que você ganhar com opressão, com abuso, esse dinheiro vai ser tomado e vai ser dado para alguém que vai ter compaixão dos necessitados. Aqui Salomão deixa claro que quanto mais você prosperar financeiramente, mais você precisa se preocupar com quem não tem. Não é, só para ficar claro, não é uma filosofia socialista. Ou seja, o que eu tenho é de todo mundo, não é isso. É que eu agora, prosperado, tenho condições de abrir portas. Por exemplo, eu não tenho como dar gás para todo mundo que não tem, né, o gás de cozinha, ou fazer compras do mês para todo mundo que não tem, mas eu tenho como, com o meu recurso, abrir uma escola e gratuitamente formar 300 crianças por ano. Eu já estou ajudando 300 famílias a mudar o destino. Ou seja, isso é muito importante. À medida que você prosperar, você se preocupar com os necessitados, tá? Isso é um mandamento bíblico, é um pensamento de Salomão e é o que eu também aconselho para todo mundo. Muita gente não está preparada para o poder, né? Por quê? Quando, por exemplo, Salomão, na sua máxima inteligência e sabedoria, diz: quando um pobre oprime outro pobre, ou seja, você sabe qual é a dor, você sabe qual é o sofrimento, você sabe quais são as necessidades, e quando você assume o poder e pode ajudar, você oprime para manter teu poder, para ter ainda mais. Então diz que você será como um furacão que destrói tudo. Ou seja, quem é mau de coração, quem está sempre errado na vida, ele vive fugindo. As pessoas não estão nem perseguindo ele, mas ele está fugindo, porque ele foge dele mesmo. Problema emocional, opressão espiritual. Mas a Bíblia diz que os honestos são valentes como um leão. Ou seja, sabe aquela expressão, quem não deve não teme? Uhum. Então, você não fica com medo, você não foge, você enfrenta como um leão enfrenta as situações, porque você é valente por causa da honestidade. Ó, todo mundo adora opinar e aparecer, né, quando tem muita confusão, muitos problemas. Por quê? Você toma um probleminha para você, resolve e ganha uma certa liderança.
Só que aí a Bíblia diz que o verdadeiro líder é o sábio que mantém a ordem. Não é o que causa mais confusão. Forte. Não é o que tenta crescer em cima das pessoas ali. Vou resolver isso aqui só para ganhar mais audiência, para mais gente me seguir. É o que mantém a ordem. Então, ter cuidado, porque a sedução está muito mais nos elogios do que na crítica, né? Nós temos que blindar nosso coração contra as críticas e também contra os elogios, né? Salomão era o homem mais rico do mundo. Então, ele sabia o que estava falando. Ele tinha todo o dinheiro que se podia ter naquela época. E ele diz o seguinte... É melhor você ser pobre. Eu sei que o povo está me espelhando, gente. Eu sei que vocês querem ter, né? O Salomão era referência. Mas se for para você ter atitudes perversas, é melhor que fique pobre e mantenha a integridade. Agora, a gente não pode radicalizar. Então, a gente não pode ser radical, que o brasileiro adora fazer isso. Falar assim, aliás, o ser humano, né? Lê um negócio na Bíblia e fala assim, viu? Eu prefiro ser honesto que ser rico. Mas a Bíblia não está dizendo que quem for rico vai ser desonesto. Ou quem for rico vai fazer coisas perversas. Está dizendo que é preferível. Caso você tenha que fazer coisas perversas para se tornar rico, é melhor ficar pobre e íntegro. Exatamente. Tá? Não importa se você é pobre, porque se você usar a sua inteligência, você vai saber mais do que quem tem. É sempre uma palavra de esperança, ou seja, dá para melhorar, dá para crescer, dá para ir adiante. Ou seja, aquele que oculta os seus pecados, os seus erros, suas falhas, jamais vai prosperar. Mas quem confessa e abandona, deixa para trás isso, alcançará a misericórdia de Deus. Ajudar os pobres é uma obrigação de quem está prosperando. Se você tem, você tem que compartilhar. Nós temos que aprender a dar destino para quem jamais teria se você não ajudasse. Então, sempre que você souber que alguém está em necessidade e você pode fazer, eu vou te dar uma notícia. É sua obrigação fazer. Se você sabe que a pessoa está em necessidade e você pode fazer, pode ajudar, é sua obrigação ajudar.